O mês de maio está acabando, mas não se preocupe, você ainda poderá ter a sua porção puritana aqui do canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Um oferecimento, empresa Acesse de Telecomunicações e publicações Pão Diário com devocional dia a dia com os puritanos ingleses. E eu, Tiago Tardim, um santo pecador. E hoje nós vamos ver a porção do puritano Thomas Gould, que comentando 1 Pedro 3,7, que diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele diz: o respeito mútuo entre os cônjuges é uma condição de prudência para cada um deles. Se o marido crente ou a esposa for casado com uma pessoa não crente, ele deve fazer uso de todos os meios para levá-la ou levá-lo a Cristo. E se um dos cônjuges for o meio de conversão do outro, as afeições entre ambos serão totalmente entrelaçadas. Se o marido e a esposa estiverem em estado de graça, devem permanecer vigilantes para evitar o pecado tanto de um lado quanto do outro, procurando corrigir da melhor maneira possível quando um deles cair em pecado, por meio de advertência em tempo oportuno, sim, de correção também. Neste ponto, o marido e a esposa devem respeitar mais o bem-estar mútuo do que ter medo de ofender o outro. E, da mesma forma, é dever especial do marido e da esposa ajudar um ao outro a crescer na graça, sempre trocando ideias sobre coisas boas, principalmente sobre o que ouviram na pregação pública da palavra, e, dessa forma, serem cumpridores constantes dos deveres familiares, principalmente no que se refere à oração. Nesse mês de maio, que é o mês da família, nada melhor do que termos uma porção puritana falando sobre a base de toda a família, o casamento. E o que nós temos aqui e que nós não precisamos e que não devemos esquecer é que nessa união que é estabelecida por Deus, ainda que você que está nos assistindo tenha o seu cônjuge que não é um convertido, não é ainda um discípulo de Jesus, você tem a responsabilidade e o dever de ser Cristo na vida dele, de ser Cristo na vida dela, para que assim, pelo seu procedimento, pela sua intercessão, Cristo possa realmente agir na vida dele, na vida dela, e o Espírito Santo possa atuar como um dia fez na sua vida. Se você tem o seu cônjuge também firmes numa igreja bíblica, evangélica, dê graças a Deus, louve a Deus, aproveite essa oportunidade entendendo que nessa vida a dois, a sua função não é fazer dela feliz, a sua função não é fazer dele feliz, porque ele e ela já são plenamente satisfeitos em Deus. Você não é Deus na vida do seu cônjuge, mas você na vida dele, na vida dela, será um instrumento nas mãos de Deus para que o seu cônjuge cresça, aperfeiçoe e seja mais parecido com Cristo. E ao fazer isso, ele e ela farão o mesmo com você para que você cresça, aperfeiçoe e seja mais parecido com Cristo. E isso resulte em glórias ao nome do Senhor. Mas se você ainda não é casado, essa palavra também é para você solteiro, para que você ore e procure ver na sua vida se você realmente é capaz de, como um homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se você, mulher, é capaz de respeitar o seu marido como a igreja, como noiva adornada, aguardando o cordeiro. Eu quero orar por você. Pai, nesse mês da família que se encerra, eu quero colocar a vida de todos os casais que aqui nos assistem. Aqueles em que tanto o homem quanto a mulher são cidadãos do reino dos céus, discípulos do Senhor Jesus, amém. Aqueles em que só um dos cônjuges são, que o Senhor possa estar capacitando e dando força para o outro cônjuge, para que no seu procedimento como imitador de Jesus possa alcançar a vida do seu cônjuge para a glória do Senhor. E aqueles que são solteiros, que o Senhor os prepare, para que se realmente o chamado deles forem constituir uma família dentro dos moldes estabelecidos pelo Senhor, que ele possa crescer à imagem do maior exemplo de masculinidade que nós temos, que é Cristo Jesus, e ela possa crescer como a igreja triunfante, como a igreja perfeita, que respeita o seu marido, que a ama ao ponto de se entregar por ela. É a oração que nós fazemos, é no nome de Cristo Jesus. Amém.
O mês se encerra, mas no próximo mês estaremos de volta com mais porções puritanas aqui do canal Graça em Memória, cantando e contando as Escrituras. Te amo, esposa? Não poderia perder essa.